Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen Rubia e hoje teremos uma aula do 5º ano de Geografia. Mas antes de iniciar, vamos bater um papo? Vocês conhecem pessoas que moravam aqui no Espírito Santo, o nosso estado, e se mudaram para outro estado brasileiro? Ou pessoas que moravam aqui em Cariacica e foram morar em outro município do estado? E vocês sabem quais os principais motivos levam as pessoas a migrarem? E será porque tantas pessoas resolvem morar numa mesma cidade? Se você ainda não sabe essas respostas ou quer aprender mais sobre isso, fica comigo, porque hoje nós iremos aprender sobre a migração no Espírito Santo. Ah, mas antes de tudo, não esqueça de marcar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. É muito importante para nós saber que você está aí do outro lado interagindo. Também tem uma informação para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Nesta aula, trabalharemos com a habilidade que busca descrever e analisar dinâmicas populacionais na unidade da federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. E o objetivo da nossa aula é entender o conceito de migração e compreender as principais dinâmicas populacionais ao longo das décadas no Espírito Santo, analisando a região metropolitana da Grande Vitória. Dadas as informações, vamos começar? Antes de tudo, é muito importante entender o que é migração. Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico. A migração pode ser permanente, quando uma pessoa se muda de cidade ou país definitivamente, ou pode ser temporária, quando uma pessoa se muda apenas por um período, muitas vezes para estudar ou trabalhar. E as pessoas migram por vários motivos. Vocês sabem alguns deles? Muitas pessoas migram em busca de melhores oportunidades de trabalho, melhores oportunidades de estudo, para mudarem de local de moradia, e também tem aqueles que migram para fugir de guerras e crises políticas, e são chamados de refugiados. E logo no início dessa aula, é importante entender a diferença entre as palavras imigrante e emigrante. As pessoas que chegam em determinado local são chamadas de imigrantes, e as pessoas que vão embora de um determinado local são chamadas de emigrantes. Agora é hora de conhecermos a migração no nosso estado, o Espírito Santo. E nesta aula, nós vamos analisar a região metropolitana da Grande Vitória. Mas vocês sabem o que é região metropolitana da Grande Vitória? Bem, uma região metropolitana é composta por um município núcleo e outros municípios que estão em seu entorno. Normalmente, essas regiões recebem planejamentos especiais e os municípios que a compõem têm uma interação muito grande entre eles, ou seja, um depende do outro. A região metropolitana da Grande Vitória foi criada em 1995 pela Lei Complementar número 58 e ela é composta por 7 dos 78 municípios do Espírito Santo. E são eles: Cariacica, que está destacada nesse mapa, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, que é a capital do nosso estado. Juntos, esses 7 municípios concentram quase metade da população do estado inteiro e também os maiores investimentos econômicos. E parte dessa população não nasceu aqui. Muitas pessoas que moram na região metropolitana da Grande Vitória são imigrantes, ou seja, nasceram em outros países, estados ou outros municípios do Espírito Santo e em determinada época da vida vieram morar em um desses 7 municípios. Mas será que a região metropolitana da Grande Vitória sempre foi tão populosa como é hoje? Será que a maior parte da população sempre viveu nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades? Vamos analisar esse gráfico comigo? Esse gráfico apresenta a população do Espírito Santo entre os anos de 1940 a 2010. A linha amarela indica a quantidade de pessoas que moram em áreas urbanas, nas cidades. E a linha cinza indica a quantidade de pessoas que moram em áreas rurais, no campo. O que vocês conseguem perceber que foi acontecendo ao longo dos anos? Vocês terão um tempinho para observar.
Conseguem responder? A população que morava nas áreas rurais era muito maior em 1940. Entre as décadas de 1970 e 1980, a quantidade de pessoas que moravam no campo e na cidade era parecida. E hoje, a população urbana é muito maior que a rural. Vocês viram como, ao longo do tempo, parte da população mudou seu lugar de moradia? Até a metade do século passado, lá nas décadas de 1940 e 1950, a maior parte da população do nosso estado vivia em áreas rurais, como nós vimos no gráfico, e trabalhavam em atividades agrícolas. Grande parte das famílias plantavam café para se sustentarem. E acontecia uma crise no Brasil, e houve desvalorização do preço do café. O preço do café ficando baixo, e o lucro dos agricultores diminuiu, e as pessoas começaram a ficar sem dinheiro no campo. A partir da década de 1960, o processo de industrialização aumentou na Grande Vitória, com pequenas e médias indústrias. E a partir da década de 1970, grandes indústrias foram construídas no Espírito Santo, e a maioria delas dentro da região metropolitana da Grande Vitória. Como exemplo dessa foto. Nela, nós podemos ver a usina de pelotização da Companhia Vale do Rio Doce, atualmente chamada de Vale. E para construir essas grandes indústrias, foi preciso contratar muitas pessoas para trabalharem. A falta de emprego no campo e a oportunidade de emprego na cidade atraiu muitas pessoas para morarem nas cidades. Vitória, a capital do Espírito Santo, recebeu muitas pessoas, e os municípios vizinhos também, como Cariacica, Vila Velha e Serra. E a população nesses municípios foi crescendo. O número de casas foi aumentando e as cidades foram expandindo seus tamanhos. Nesses municípios também se concentrava uma quantidade maior de escolas, hospitais, comércios, transportes para atender às necessidades da população. E isso facilitava a vida das pessoas que chegavam aqui. Hoje, há uma grande circulação de pessoas dentro das cidades. E nós conseguimos saber quantas pessoas migram no nosso estado ou no Brasil graças ao IBGE. Vocês conhecem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE? Ele é um órgão federal e uma das suas responsabilidades é fazer o censo demográfico de tempos em tempos, para contar a população e analisar a situação econômica das cidades brasileiras. O último censo realizado foi em 2010. E segundo o IBGE, em 2010, os estados que mais faziam trocas migratórias, ou seja, eram destino e origem de imigrantes, com o Espírito Santo, eram a Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o que vocês acham que esses 3 estados têm em comum com o Espírito Santo? Vou dar um tempinho para vocês analisarem esse mapa e me responderem. E aí? Quem conseguiu responder? Eles fazem divisa com o nosso estado. Então, a gente percebe que a proximidade, as menores distâncias com esses 3 estados facilitam as trocas migratórias que acontecem dentro do nosso país. O IBGE também mostrou que no nosso estado, o município que mais recebeu imigrantes foi Serra. Serra é um dos municípios que fazem parte da região metropolitana da Grande Vitória. Você conhece alguém que mora em Serra? Ou você mesmo mora na cidade mais populosa do nosso estado? Agora que a gente aprendeu um pouco sobre a migração no nosso próprio estado, vamos conhecer a história de 3 personagens e entender um pouco mais sobre os tipos de migração que ocorrem na região metropolitana da Grande Vitória. Mas antes, não se esqueça de escanear o QR Code que está aí na sua tela para assinar a lista de presença. Vamos ler juntos comigo o depoimento de cada um deles? Oi, me chamo Ana, tenho 10 anos de idade. Meus pais são naturais de Vila Velha, mas quando se casaram, eles se mudaram para a Serra. Eu nasci na cidade de Serra. Lá nós morávamos em um apartamento alugado. Porém, quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais compraram uma casa em Viana e nós nos mudamos para a nossa casa própria.
Esse é o mapa que representa o fluxo migratório da Ana. Olhe para os lugares que ela passou. A família de Ana saiu de Vila Velha, foi para a Serra e agora está em Viana. Eles migraram para cidades que ficam próximas dentro da região metropolitana da Grande Vitória. O próximo personagem é o Fabrício. Oi, eu sou o Fabrício. Eu nasci no Ceará e morei com meus pais neste estado até ingressar na faculdade. Aos 24 anos, eu me mudei para a Alemanha para estudar engenharia da computação. Assim que me formei, vim trabalhar em Vitória, capital do Espírito Santo. Esse é o mapa que representa o fluxo migratório do Fabrício. Olhe para os lugares que ele passou. Fabrício morava no Ceará, um estado do Nordeste, e foi para a Alemanha, lá na Europa. E agora ele mora em Vitória. O Fabrício já migrou para lugares com distâncias maiores. Ele é um migrante internacional. E por fim, a dona Dolores. Vamos ler o depoimento dela? Eu sou a Dolores. Tenho 70 anos de idade. Nasci e cresci em Minas Gerais. Quando casei com meu esposo, que é capixaba, fui morar em Baixo Guandu. Lá, nós morávamos na área rural e plantávamos café. Em 1970, meu esposo foi empregado em uma indústria que fica em Vitória. E eu e minha família nos mudamos para Cariacica, onde vivemos até hoje. Olhe para os lugares onde a Dona Dolores passou. Esse é o mapa que representa o fluxo migratório da Dona Dolores. Dolores morava em Minas Gerais e se mudou para Baixo Guandu, que é um município no interior do Espírito Santo. E agora está em Cariacica. Dolores e sua família se mudaram de estado e depois de município. Perceberam que as cidades, estados e países percorridos por cada um de nossos personagens são diferentes? Alguns migraram para outros países, outros para estados do Brasil e outros para cidades diferentes dentro do mesmo estado. E também há diferentes motivos que levaram cada um deles ou suas famílias a migrarem. Bem, agora é a hora da atividade dessa aula. Que tal você perguntar a algum colega de turma ou vizinho, amigo, de onde ele veio? Será que todos eles nasceram na cidade onde moram? Pode ser que a sua família seja migrante. Faça uma entrevista com alguém que você conheça e pergunta de onde veio, o motivo da migração, se veio sozinho com a família. Isso é muito importante para estreitar os laços, entender a história do seu entrevistado e também conhecer um pouco mais sobre a migração aqui no nosso estado. Mande sua entrevista. Ficamos muito felizes com a sua participação. É só enviar uma foto ou vídeo da sua entrevista para o Instagram, @deverencasa-na-tv. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Vamos revisar o conteúdo da aula de hoje? Hoje aprendemos sobre o que é migração, os diferentes tipos de migração e tudo isso analisando o nosso próprio estado e a região metropolitana da Grande Vitória. Ah, não se esqueça, estudante, de escanear o QR Code que está aí na sua tela para assinar a lista de presença. É muito importante a sua participação e interação na aula. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, até a próxima aula!